Chegamos ao episódio de número 8. Esse é o Entre Linhas e Emoções, um espaço de leitura, pausa e escuta. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Vamos começar. Escondida nele, curando o luto. Eu cresci na África do Sul durante o Apartheid. Um tempo turbulento e diabólico na história desse país. Havia um parque adorável no sentido oposto à nossa casa, onde meus amigos e eu gostávamos de brincar. As árvores frondosas e verdes, as flores cheirosas, os balanços e gangorras preparavam um ambiente encantador para as famílias. Contudo, em algumas ocasiões, ele tornou-se um cenário de violência. Algumas vezes, protestos violentos estouraram ali, mas o motim foi dispersado quando eles ouviram as sirenes da polícia. Até depois, quando o parque parecia estar sereno novamente, adivinha quem não queria mais brincar ali? Ninguém. Isso mesmo, ninguém. Sentei-me do lado oposto de uma mulher para escutá-la, enquanto ela compartilhava comigo a dor do seu casamento. Seu marido tinha tendência de gritar. Quando era desafiado, ele explodia ainda mais intensamente. Se ela tentasse sair de perto, ele a instigava. Mais tarde, arrependido, ele pedia perdão e prometia fazer mais aquilo. E prometia não fazer mais aquilo. Quando ela naturalmente se afastava dele depois de seus acessos de ira, ele a acusava de ser rancorosa, uma situação sem saída. Esta mulher cria erroneamente que, uma vez que a ira de seu esposo era verbal ao invés de física, ela não tinha o direito de estabelecer limites ou buscar ajuda para proteger-se. Ela percebia que cada vez mais se fechava e depois se questionava se sua reação era comum. Aquele parque da minha infância me veio à mente. Eu lhe disse: imagine um lindo campo cheio de flores perfumadas com um riacho murmurante. Você gostaria de passear ali? Sim, ela respondeu. E se eu te dissesse que um motim violento poderia se formar ali a qualquer momento? Se aquilo não fosse só uma possibilidade, mas uma certeza, você ainda assim gostaria de caminhar ali? Ela disse não. E eu indaguei, por que não? Ela respondeu, porque não quero me ferir. Acontece da mesma forma com você, afirmei. A ira do seu marido também é assim. Você não sabe o que será o gatilho ou quando isso poderá ocorrer. Portanto, você fica constantemente vigilante, mesmo quando as coisas parecem estar pacíficas. Claro, você não deseja reconectar com ele. Viver num ambiente de ira não é vida. Essa não é a vida abundante que Jesus morreu para nos proporcionar. E você não precisa suportar essa situação. Felizmente, ela buscou cuidado profissional. A instabilidade emocional do pai de um outro amigo causou um profundo impacto em toda a sua família. Quando seu pai chegava em casa do trabalho de bom humor, todos davam um suspiro de alívio. Quando ele chegava em casa irado, a família toda andava sobre cascas de ovos para evitar deixá-lo ainda mais irritado. Uma pessoa de influência estabelece o clima de sua casa. Até quando as coisas pareciam estar em paz novamente, meu amigo temia que a situação tomasse outras proporções. Agora, em sua fase adulta, ambientes barulhentos ainda o assustam e são um gatilho para ele.
É importante ressaltar: quem deseja viver num ambiente assim? Ninguém. Isso mesmo, ninguém. Ambientes instáveis geram medo e, finalmente, mecanismos inadequados de lidar com o estresse. Ainda me lembro do pânico circulando por todo o meu corpo como um raio de trovão quando eu vi o rosto do meu pai tensionar ou quando ele saltava de sua cadeira. Com uma reação intensificada de luta ou fuga, tornei-me uma pessoa que evitava conflitos a qualquer custo, me escondendo como um avestruz e esperando a tempestade passar. Em outras situações, tornei-me uma pessoa agressiva nos conflitos. Mais tarde, passei a chamar essas minhas tendências de engolir e explodir. Quando nos sentimos inseguros para expressar nossos sentimentos, possivelmente iremos suprimi-los. Contudo, eles inevitavelmente encontrarão uma forma de se manifestarem. Amortecer nossa dor pode nos levar à ingestão excessiva de álcool, overdose de drogas, alimentação desenfreada, compras excessivas, comportamentos controladores e reações explosivas. Imagine que isso seja como um campo de gelatina. Se você vai pisar numa área, talvez você consiga achatá-la, mas ela vai se espalhar para o outro lado. A dor vai se manifestar. A única solução para alcançar a cura será encontrar a raiz do problema. Depois de 1 ano casados, meu marido e eu convidamos nossos mentores, Larry e Dave Titus, para um jantar na nossa casa. Ted e eu estávamos enfrentando uma fase desafiadora. Ambos viemos de um passado doloroso, e enquanto entrelaçávamos nossa história, houve momentos quando as partes não se alinharam. Sabíamos que Deus havia nos unido, então por que tudo era tão difícil? Larry e Dave nos convidaram à transparência. Durante o jantar, compartilhamos nossas histórias. Eu não escondi minha dor, assim como Ted não ocultou sua confusão sobre as razões que o faziam se comportar daquele jeito. Larry corrigiu Ted em uma área. Deve então me exortou de tal forma que pareceu até o profeta Amós. Ela me disse que, independente de como eu me sentia, eu não tinha o direito de falar num tom desrespeitoso com Ted. Enquanto eu pensava que a mudança começava nos outros, ela me contou, em muitas palavras, que a mudança começava comigo. Ela falou de forma gentil, porém firme. Não estava acostumada a ser confrontada de forma tão direta, e isso chamou minha atenção. Assim começou minha jornada de responsabilidade pessoal para curar e lidar com os traços de caráter falho que eu tinha. Naquela noite, em meio a lágrimas, reconheci a verdade, que eu precisava amadurecer e parar de justificar minhas ações. Esperamos que uma criança tenha o comportamento infantil de tentar revidar, querendo pagar os outros com a mesma moeda. Agia desrespeitosamente quando me sentia ferida pelo meu esposo. Era assim que lidava como uma criança com a única arma que tinha. Ainda que menosprezo tenha sido melhor que a violência com a qual eu cresci, não era correto agir assim. Deixar de lado meu valor central de bondade, sempre que eu perdi o respeito por alguém, era uma posição de muita fraqueza de caráter. Na manhã, após o nosso encontro, chamei a Dev ao telefone. Ela atendeu imediatamente e foi incrivelmente amável. Até aquele momento,
em que ela me exortou, eu nunca soube que eu podia viver uma vida de poder, independente de tudo o que havia acontecido comigo. Nunca me esquecerei de suas palavras. Ela citou o Salmo 30, verso 5. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria. Com o tempo, o Ted foi curado de sua depressão através de cuidados médicos, e eu recebi terapia pelas minhas feridas. Nosso casamento se fortaleceu. Recentemente, enquanto estava sentada à minha escrivaninha, senti que ele me observava do canto do olho. Sim? Perguntei olhando para ele do meu lugar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Obrigado, ele disse. Eu disse, obrigada por quê, amor? Ele respondeu, quando a Dev te corrigiu, a culpa não era toda sua. Naquele tempo, eu não sabia disso. Mas quando você mudou, isso me forçou a examinar e confrontar o meu comportamento. Você nunca voltou atrás. Sou tão grato por isso. A mudança na qual ele se referia começou quando eu me responsabilizei pelo meu comportamento. Trabalhei duro em eliminar algo que não servia mais para a pessoa que eu desejava me tornar. Em meio ao processo, aprendi algumas verdades poderosas sobre a ira. Está tudo bem ficar irada. Está tudo bem expressar meus sentimentos firme e respeitosamente. Está tudo bem pausar um pouco quando me sentir descontrolada. Escolhi ser gentil durante os conflitos. Comecei a confrontar as situações de formas que beneficiaram os outros, enquanto eu honrava meus princípios. Meu passado não ditava mais meu presente. Amadureci. Somos responsáveis por tratar bem as pessoas que amamos. Somente depois que nos acalmamos e interrompemos o acesso de ira, é que conseguimos silenciar a alma o suficiente para reconhecer o que está por detrás da raiva. Uma dor profunda e delicada, marcada pelo luto. Quando encarei o luto pela primeira vez, comecei a entender por que ele buscava chamar minha atenção através da minha ira. Eu mal podia acreditar que o meu luto, tão puro, tão frágil e vulnerável, tinha sobrevivido disfarçado por tanto tempo. A sensação foi de ter encontrado uma criança solitária escondida pelo canto. Fiquei com aquela criança por um longo tempo, ouvindo suas histórias de abandono e chorando por ela, pela nossa infância perdida. Chorei por meses. Então perguntei para Jesus, onde você estava? Por que me permitiu que todas aquelas coisas acontecessem? Por que você não veio ao meu resgate? Sempre com muita delicadeza, ele me lembrava do meu incidente com a jarra de azeitonas. Enquanto abria a jarra, o vidro embaixo da tampa se estilhaçou repentinamente, lacerando a ponta do meu dedo. Não vou entrar em detalhes, mas doeu muito. Até depois de ter sarado o tecido da cicatriz, me incomodava. E eu pensava nisso todos os dias. Uma parte tão pequena, e mesmo assim todo o meu corpo estava ciente disso. Jesus me fez lembrar do apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, ele buscava aniquilar os cristãos. Com a permissão das autoridades para aprisionar ou assassinar os seguidores de Cristo, ele os perseguia até Damasco. Ao aproximar-se da cidade, uma forte luz ofuscante vinda do céu o interrompeu. Jesus postou-se entre Paulo e suas vítimas, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9:4. Paulo relata depois
que nós somos o corpo de Cristo. Creio que esta consciência estava enraizada neste encontro que eles tiveram. Jesus sabe de tudo o que acontece com o seu corpo. Quando Paulo perseguiu os filhos de Deus, ele perseguiu Jesus. Mesmo se você se sente insignificante, como se fosse somente a pontinha de um dedo, por assim dizer, você não é insignificante para ele. Quando sentimos algo, ele também sente. O que acontece conosco acontece com Jesus. Durante nosso breve tempo na Terra, Deus é invisível para nós, mas nunca deixamos de fazer parte de seu corpo. Devido ao sacrifício do seu Filho, estamos protegidos dentro do seu coração. Com isso, nós nos tornamos seu corpo, e ele tem total consciência de tudo o que acontece conosco. Afinal, Deus nomeou seu Filho de Emanuel, que significa Deus conosco. Eu entendi isso melhor depois que me tornei mãe. As enfermeiras me entregaram aquele meu pequeno pacote e eu instantaneamente a protegi em meus braços. Devia ter descansado no hospital antes de tê-la levado para casa. Mas como poderia descansar? Estava na função em tempo integral de admirá-la. Eu acariciava suas bochechas noite adentro, segurava suas mãos no berço do hospital, beijava sua cabeça cabeluda e dizia repentinamente para ela: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Conforme ela crescia, meu coração se partia com cada dodói, quer fosse por um tombo ou por um coração partido. Eu já ouvi o seguinte ditado: ter filho é como ver seu coração andar fora do seu corpo. Há muita verdade nessas palavras. Eu queria conseguir entender por que Jesus esperou que muitas pessoas fossem jogadas na prisão e mortas, para só depois intervir contra Paulo. Eu queria entender por que ele esperou tanto tempo para me resgatar, ou te resgatar. E mesmo que eu não tenha resposta para essas perguntas dolorosas, estou certa do seguinte: Jesus sentiu tudo isso. Ele viu, e ele há de restaurar todo o erro que foi cometido contra você, filho amado de Deus. Querido ouvinte, eu quero ler isso para você novamente. Aqui, Andy, ela se questionou, e ela queria entender por que Jesus esperou tanto para resgatar ela ou para intervir contra Paulo. E mesmo que ela não tenha respostas para essas perguntas tão dolorosas, uma certeza ela nos passa, e a certeza que nós temos, Jesus sentiu tudo isso, ele viu, e ele há de restaurar todo o erro que foi cometido contra você, filho amado de Deus. Porque você pode não ser o coração dele andando fora do seu corpo, mas você está protegido dentro desse corpo por toda a eternidade. Que lindo! Estamos protegidos pelo nosso Deus por toda a eternidade. Você já se perguntou um dia: por que Deus? Por quê? Por quê? Mas hoje, depois desse episódio, quero que você entenda essa visão de que Ele, como nosso Pai, Ele está cuidando de mim e de você, e nós estamos protegidas dentro desse corpo por toda a eternidade. O corpo de Cristo, da presença
e do abraço dele. Esse foi o episódio de número 8. Nos vemos no próximo episódio, que está muito impactante. Eu te convido a esperar ansiosa pelo próximo episódio. Até mais!